Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Vamos supor que amanhã você recebesse a notícia que você perdeu o seu emprego e dessa forma você não tem mais entrada de dinheiro, você não tem mais uma receita, de repente você com essa notícia perdeu o seu salário. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o que sobraria para você a partir desse momento, além das contas, né, dos compromissos que você tem que honrar todos os meses, né? Sobraria alguma coisa? Você tem uma reserva ou não sobraria absolutamente nada? Eu te pergunto isso porque é exatamente aí que está a diferença entre renda e patrimônio. Muita gente, inclusive, faz confusão, uma confusão enorme em relação a essas questões de renda e patrimônio, né? Por quê? Porque muitos acreditam que as pessoas que estão financeiramente bem, supostamente com uma alta renda, né, com uma alta receita, essas pessoas estão com a vida resolvida, né? Mas as coisas não funcionam muito assim, né? Porque nós não temos o controle sobre o dia de amanhã. Então, renda e patrimônio são coisas completamente distintas, são coisas completamente diferentes, né? Renda é o que entra para você todos os meses para suprir as suas necessidades, perdão, para que você possa honrar os seus compromissos, né? Patrimônio é aquilo que se estabelece ao longo do tempo, ou seja, é tudo aquilo que permanece com você ao longo da sua vida. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, todos nós começamos o mês sempre com uma série de compromissos. Conta de água, conta de luz, é, conta de gás, né, conta de internet. Eventualmente, ainda existem pessoas que têm compromisso com as escolas dos filhos, né, o supermercado, né, enfim, uma infinidade de contas que nós temos que pagar todos os meses. Esse é um processo natural e é justamente a nossa renda que permite que a gente consiga justamente viver, né? Viver com dignidade. Se não fossem os nossos ganhos, né? O que seria das nossas vidas, né? A gente viveria de doações. Então é muito importante que as pessoas tenham uma renda, né? Que tenham um salário, que tenham uma receita, que tenham uma entrada de dinheiro todos os meses. Mas renda e patrimônio são coisas completamente distintas. E isso precisa ser incorporado por você para que justamente você consiga administrar a sua vida da melhor maneira possível. Por outro lado, se você deseja comprar um imóvel, se você deseja ter a sua casa própria, inevitavelmente você vai precisar economizar para poder viabilizar esse seu sonho, esse seu projeto de vida. Então, quando você compra um imóvel, você está começando a construir um patrimônio. Por quê? Porque ele permanece com você ao longo do tempo. A sua ideia não é se desfazer dele, né? E eventualmente ele pode, inclusive, através dos aluguéis, vir a gerar uma renda extra para você, caso você decida alugá-lo ao invés de morar nele, né, no imóvel. Se toda a sua renda ela está comprometida com o pagamento de contas, né, você não cria as condições necessárias para que você possa vir a construir um patrimônio, né, justamente porque todo o seu salário, toda a sua renda gira em função do pagamento de contas, né? Então você automaticamente fica dependente do próximo salário. Isso, inclusive, é o que faz com que muitas pessoas entrem num processo de endividamento. E é justamente por esse caminho que você não quer seguir, né? Porque dívidas faz com que você atrase todo o seu processo
de desenvolvimento. Então, quando você entra nessa ciranda, né, que parece que não tem mais fim, a sensação que você tem é que você está sempre tendo que recomeçar, né? Você está sempre tendo que partir novamente do zero. Na prática, o que você precisa fazer é destinar parte da sua renda, mesmo que seja um percentual pequeno, para economizar todos os meses. São essas economias que vão permitir que você adquira ativos, tipo imóveis, ações de boas companhias, obviamente, né? O seu próprio negócio, né? São essas economias que vão permitir que você construa é, uma reserva de emergência, né? E é o patrimônio que vai permitir que você futuramente não dependa mais dessa renda ativa, né? Que são eventualmente o seu salário, né? A sua receita mensal, justamente porque ela vai proporcionar para você o quê? Uma renda passiva, ou seja, eventualmente você vai poder viver do rendimento dos seus imóveis ou do seu imóvel, você vai poder viver dos proventos, né? Dos dividendos das ações, enfim, do rendimento de todos os ativos e dos bens que você adquiriu ao longo da vida. É justamente essa composição que faz com que você tenha um patrimônio e não dependa única e exclusivamente do seu salário. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, se você for fazer uma pesquisa, né, uma enquete, você vai ver que o resultado vai ser exatamente esse. A grande maioria das pessoas, elas têm a falsa sensação de que se elas ganharem mais, se elas tiverem um rendimento maior, né, elas vão ter uma vida muito mais tranquila, né, uma vida mais feliz, uma vida mais cheia de realizações. E na realidade não é assim, né? Isso é uma falsa visão, um cenário completamente distorcido da realidade. O que você tem que fazer, obviamente, é aumentar a sua receita, aumentar os seus ganhos, os seus rendimentos. Você deve fazer isso de uma forma saudável, ou seja, sem gerar nenhum tipo de pressão sobre você, sem gerar nenhum tipo de estresse, nenhum tipo de tensão, né? Nenhuma cobrança pessoal, mas ao mesmo tempo mantendo o seu padrão de vida atual. Ou seja, você sobe, você eleva a sua receita, eleva os seus rendimentos, né? E mantém o seu custo de vida, o seu padrão atual. Por quê? Porque você passa a ter uma sobra financeira expressiva. E essa sobra financeira expressiva é justamente o que vai permitir que você construa um patrimônio. Então, quando as pessoas chegam e passam a ter um rendimento melhor, mas ao mesmo tempo elas elevam também o seu custo de vida, elas continuam na estaca zero, né? E muitas vezes, como eu falei agora há pouco, elas acabam entrando no caminho que as leva justamente ao endividamento. Então, se você for capaz, através de um planejamento bacana, um planejamento adequado, de aumentar os seus rendimentos, que é totalmente possível, né? Você tem vocação, talento e habilidades para desenvolver uma série de atividades. Então, se você utiliza tudo isso a seu favor para que os seus ganhos sejam maiores e ao mesmo tempo você administra o seu custo de vida ou mantendo do jeito que você vem conduzindo a sua vida atualmente, ou seja, sem elevá-lo, com certeza você vai conseguir ter uma sobra mensal e essa sobra mensal vai permitir que você passe a fazer bons investimentos justamente com a finalidade de construir um patrimônio. Então, na prática, se você pensar direitinho, você vai ver que você tem uma série de possibilidades que podem te auxiliar justamente nessa geração de renda extra, né? Você eventualmente, se você tem habilidades com
com coisas manuais, você pode produzir qualquer coisa que seja manual. Se você é uma pessoa que tem facilidade, por exemplo, com designer, você pode produzir projetos de designer para empresas ou para particulares, né? Teve uma menina que participou de um dos meus cursos que ela tinha vocação para e adorava fazer coisas com chocolate, né? Eu acho que eu falei inclusive sobre ela em um dos vídeos anteriores. Então a gente desenvolveu um projeto e ela começou a fazer brigadeiros, com trufas, né? E a gente desenvolveu um projeto e ela colocou esse projeto em prática e deu super certo. Tem pessoas que fazem bolos, né? Tem pessoas que têm habilidades com... Exemplo, tem pessoas que já trabalham em contabilidade, podem fazer contabilidade para fora, né? Já tem um emprego na área, mas podem fazer contabilidade para empresas, também para particulares. De repente, se você tem um conhecimento numa determinada área, você pode prestar uma consultoria. Eu lembro de um rapaz que participou de uma consultoria comigo. Ele tinha uma atividade, ele tinha um trabalho e ele precisava aumentar a renda, enfim, ele precisava se organizar de uma forma geral, né? Ele queria aprender a investir, ele queria estruturar a vida dele financeira, né? Quitar as dívidas. E para isso eu falei, olha, você precisa realmente aumentar a sua renda. Então a gente começou a desenhar um modelo de negócio através dessa consultoria. E só para você ter uma ideia, ele foi uma pessoa que ao longo da vida dele inteira, ele sempre fez como esporte artes marciais, né? Mais especificamente judô. Então eu sugeri para ele, você já pensou em dar aula? Ele falou, não, nunca pensei em dar aula. Eu falei, você nunca chegou a dar aula? Ele falou, não. Eu falei, de repente é uma oportunidade. De repente a oportunidade de gerar renda extra está exatamente aí, em algo que você já adora fazer, que você já tem um talento, uma habilidade natural, que você fez durante grande parte da sua vida. Por que não? E aí, quando a gente montou esse projeto, desenvolveu toda a estrutura de como ele poderia colocar isso em prática, acabou dando super certo. Então, ele começou a dar aula de judô à noite, e isso abriu uma série de oportunidades para ele, inclusive no sentido de guardar dinheiro, né, de fazer economia, inclusive para pagar as pendências, as dívidas que ele tinha, que inclusive eram muitas, e a partir daí ele zerou, né, se estruturou, se reorganizou, né, e passou a investir depois. Então, você tem uma série de oportunidades, uma série de possibilidades através de habilidades que você já tem naturalmente, através de talentos e vocações que já são da sua própria natureza. Então, é só uma questão de identificar essas oportunidades e colocar em prática. Então é isso que eu estou querendo passar para você, ou seja, aumentar a renda é extremamente importante. Saber o que é renda, saber como essa renda tem que ser administrada no seu dia a dia, né, na sua vida, é extremamente importante. Para quê? Para que você, através de uma renda bem administrada, do seu salário mais dessa renda extra que eu estou sugerindo que você venha a ter, né, desse rendimento extra, você possa justamente realizar bons investimentos com a finalidade de que você venha construir um patrimônio, né? Então, se você tiver clareza sobre essas questões, a probabilidade, né, de que você venha realmente a resolver todas as questões pelas quais você está passando é bem grande. Então, em síntese, existem dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho das pessoas que pagam as contas, né, mas que estão sempre estagnadas e dependendo do próximo salário. Ou seja, essas pessoas, se elas tiverem qualquer tipo de imprevisto, ou seja, qualquer problema que haja, vai colocá-las numa situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque inevitavelmente ela vai precisar
recorrer a empréstimos, a ajuda de familiares, né, a um crédito especial, bancário, enfim, ela vai se ver diante de uma situação que vai levá-la possivelmente a um endividamento. O segundo grupo de pessoas é aquele que transforma parte da renda em investimentos. E com o tempo, esses investimentos passam a trabalhar justamente a favor das pessoas. As dívidas, quando elas se acumulam, elas inevitavelmente levam as pessoas para o fundo do poço. Em contrapartida, os investimentos, quando eles se acumulam, eles transformam a sua vida. Sendo assim, utiliza, né, a sua renda, os seus rendimentos, como uma ferramenta para você realmente construir o seu patrimônio, né? Afinal de contas, daqui a alguns anos, você prefere estar dependendo do seu próximo salário ou você prefere estar vivendo dos rendimentos é, decorrentes, né, provenientes do seu patrimônio? Eu prefiro estar vivendo dos rendimentos do meu patrimônio. Agora, tenha em mente o seguinte: o que vai acontecer com você no futuro depende única e exclusivamente de você. E depende, sobretudo, da decisão que você toma hoje. Então, quanto mais tempo você quanto mais tempo você vai protelando, né, uma decisão, mais você vai se afastando dos seus objetivos e dos seus sonhos de vida. Então, se você quer construir um patrimônio, se você pensa realmente em adquirir a estabilidade financeira para que você tenha um futuro bacana, né, e tranquilo e seguro, sobretudo, para você e para sua família, como eu sempre falo, se inscreve no canal, porque eu estou sempre publicando vídeos com esse tipo de finalidade, né, de te orientar, e o YouTube acaba avisando, né, passando as informações que existem vídeos novos para todos os inscritos, tá joia? E deixa o seu like, né, porque quando você deixa o seu like, eu percebo, né, para mim faz sentido eu sentar aqui, gravar o vídeo, e eu entendo que realmente esse conteúdo ele tem um significado importante para você. Tá joia? Mais uma vez, foi um prazer gravar esse vídeo. Assim, eu adoro sentar aqui, ligar a câmera e gravar o vídeo com essas orientações para você. E muito obrigado, né, pela sua participação, né, pelo carinho, por todos que sempre estão enviando mensagens bacanas para mim. Tá joia? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!